Olá, amados irmãos, paz convosco. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma pequena reflexão para vocês. A coordenação do Uniório tem um prazer, e uma honra de podermos estarmos compartilhando juntos a palavra de Deus. E eu quero meditar juntamente com vocês sobre um texto de Êxodo, capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. Nós queremos falar aqui um pouquinho o que realmente a igreja precisa. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí. E diz assim: muitos anos depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam a Deus sob o regime de escravidão. E o pedido de libertação dos trabalhos forçados chegou a Deus. Deus ouviu os seus gemidos e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu o que estava acontecendo com Israel e entendeu a situação deles. Estamos aqui dentro de 3 textos, 3 versículos que eu quero assim compartilhar com vocês, porque nos últimos dias o Senhor Deus tem me incomodado a questão da igreja se unificar, da igreja estar junto, da igreja ter a mesma visão, da igreja realmente trabalhar junto pelo mesmo objetivo. Eu sei que todos, quando a gente reflete e fala de cristãos, a primeira coisa que a gente vê no nosso coração ser um cristão é aquele que deseja morar no céu com Jesus. É aquele que deseja, enquanto que Jesus não vem nos buscar, nós estamos aqui na terra para pronunciar o reino dos céus para as pessoas. Nós estamos aqui com uma missão muito importante. E uma delas é o quê? Ganhar as pessoas para Jesus. Assim como um dia nós fomos ganhados, assim como um dia alguém anunciou o reino dos céus para nós, hoje nós precisamos dar continuidade a esse trabalho que não pode parar. E aqui no Velho Testamento, capítulo 2 do livro de Êxodo, nós vamos encontrar uma situação bem peculiar aqui, né? Uma situação onde a gente precisa refletir. Aqui a situação de Israel era uma situação bem estranha pelo fato da promessa que eles tinham recebido. Uma promessa que foi direcionada a um homem chamado Abraão lá atrás, que foi levado por Deus para umas terras que ele não conhecia, foi levado para um lugar que ele não esperava, teve um chamado inesperado aos seus 75 anos, tirou da família e falou assim, ó, saia da sua parentela, né, porque vem aqui porque eu vou te levar para uns lugares que eu estou precisando levar você. E simplesmente aquele homem chamado Abraão ouviu a voz de Deus, né, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Teve seu direcionamento. Por ouvir a voz de Deus, ele obedeceu. E depois de obedecer, que Deus fez a aliança com Abraão. Então, irmãos, Deus sabe muito bem o que está fazendo. Deus com certeza já sabia que Abraão seria um homem obediente, um homem capaz de obedecer nas suas ordens. Ele sabia quem era Abraão, ele sabia até onde Abraão poderia chegar. Mas ele gostaria de mostrar para Abraão mesmo, para ele mesmo, quem ele era. Então fez promessas, prometeu ele ser pai de uma grande nação, falou que ele ia ser um homem próspero, falou que ele ia conquistar as terras. Ele falou para ele que até mesmo que ele teria a proteção de Deus. O Senhor chegou para você vai ter a minha proteção, Abraão, que aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, Abraão tinha uma promessa, você vai ter uma descendência numerosa e abençoada. Toda a sua descendência vai ser abençoada. Então essa descendência começou a ser chamada uma nação, a nação de Israel. Quando a gente chega no capítulo aqui 2, nós olhar para essa situação de um povo com promessa, de um povo que tinha uma promessa de Deus, que seria uma grande nação, um povo próspero, um povo que teria a segurança de Deus. A gente imagina assim, poxa, Deus não cumpriu com aquilo que ele falou com Abraão. Deus se arrependeu. Deus parou, não gosta mais do povo de Israel, desistiu. Eu quero dizer para vocês que aquilo que Deus promete, ele cumpre, algo que vocês já sabem.
Mas aqui nós estamos vendo a situação que, irmãos, que Israel chegou ao ponto, a descendência de Abraão foi chegando ao ponto de ter o silêncio de Deus por causa dos seus pecados, por causa do seu abandono, porque eles se esqueceram-se de Deus. Deus paralisou a promessa. Deus teve que dar uma parada, Deus teve que anestesiar a promessa, mas a promessa continua. A promessa estava assim, impactada, a promessa tinha sido selada, mas Deus precisou paralisar por causa do pecado. O povo chegou ao ponto de todos os anos, desde Abraão até chegar a esse ponto aqui de Israel, que estavam no Egito, eles chegaram a um ponto de ficar 400 anos sem ouvir a voz de Deus. 400 anos sem ouvir a voz do seu Salvador. 400 anos de ver aquelas palavras que foram ditas lá atrás, que pessoas correram risco, morreram até desacreditando em Deus, mas não sabendo que eram os seus pecados que fez a paralisação da promessa. Então nós vemos aqui, mas chegou um ponto, chegou um dia que eles tiveram a chance. Eles chegaram ao ponto que é como se Deus falasse assim, olha, aproveita o momento agora. Me fez lembrar de 1 Coríntios, capítulo 6, que ele fala assim, olha, vocês pediram num dia aceitável de salvação. Foi um ótimo dia, vocês vieram no dia certo. O dia que o rei morreu, o homem que era um carrasco, o homem que escravizava, o homem mau, aquele que fazia o povo sofrer realmente, ele morreu. Então era a chance de Israel para dizer, olha, tomara que venha agora o seu sucessor para o quê? Para ser um bom governo. Eu acredito que eles pensavam dessa forma, mas Deus queria muito mais, porque Deus quer dar continuidade naquilo que Ele promete para cada um de nós. Deus quer dar continuidade naquilo que Deus revelou para nós. Ele não quer parar, Ele não quer retroceder, Ele quer avançar juntamente comigo e com você. E chegou ao ponto que depois de muitos anos, gerações tinham passado, que Israel resolveu clamar a Deus. Resolveram buscar a Deus, resolveram buscar a face do Senhor, lembraram-se de Deus, porque na verdade Deus não se esquece dos seus, Deus estava de olho em cada um deles, e assim como está de olho em você, está de olho em mim. Deus não esqueceu a promessa que fez na sua vida, mas examine a si mesmo e prescruta o seu coração e veja o porquê que se paralisou a promessa de dar continuidade na sua vida. Então o povo resolveu, reunir, eu acredito que o povo se reuniu, porque corria o risco de se esquecerem dos planos de Deus durante todo esse tempo. Acredito eu que tinha gente ainda que lembrava de tudo que Deus fez lá no passado com Abraão e contava para os seus filhos, dos filhos para os netos, para os bisnetos, ia passando de geração. Mas você sabe que contar a história é como aquela brincadeira do telefone sem fio, Ela não chega no final, a história é 100% contada como aconteceu. Sempre se perde alguma coisa. Mas, irmãos, nós precisamos acreditar na força do Espírito Santo de Deus. Que às vezes nós falamos coisas que nós não tínhamos parado para falar. Às vezes nós falamos coisas, irmãos, que nós não tínhamos projetado, mas Deus coloca as palavras na nossa boca para que a promessa de Deus, que a palavra do Senhor possa dar continuidade na nossa vida. E o povo reuniu, e o povo se ajuntou, e o povo fez o mesmo propósito, porque todo o povo de Israel estava com o mesmo sofrimento, eram escravos. Estavam sendo banidos, um povo que estava sofrido, um povo que não tinha mais para onde recorrer, era um povo que estava sofrendo igual, todo mundo era escravo. Então, você vê aqui que eles clamaram a Deus e eles pediram, Senhor, nos tire dessa escravidão, nos livra desse trabalho pesado. Eles não eram remunerados, escravos não recebem salário. Escravo não é recompensado pelo seu esforço. Escravo tem que fazer até mesmo sem querer fazer. Não tem seus direitos trabalhistas. Escravo tem que fazer a hora que o dono manda ele fazer. Então, eles estavam pedindo, Senhor, nos tira dessa situação, nos tira desse sufoco. É o momento que nós vemos
a palavra de Deus agindo na nossa vida. Quando a igreja de hoje se reunir juntamente, falar a mesma linguagem, olhar mesmo, ter a mesma visão, o mesmo propósito, de ver os seus líderes dando as ordens e todos cumprirem essas ordens com alegria, com disposição, a igreja vai crescer saudável. Nós precisamos aprender isso. Todos falam de unidade, mas nós não praticamos ela. Nós precisamos, para ser unidos, nós precisamos nos esforçar. Ter essa disciplina da unidade, né? Nós falarmos a mesma linguagem. Se todo mundo resolver, cada um para a direção, nós não vamos chegar ao local que Deus quer que nós venhamos chegar. Nós vamos ficar rodando no deserto. Nós só vamos ter momentos felizes. Mas Deus não só quer ter momentos felizes, mas Deus quer ter, irmãos, que nós venhamos viver os planos de Deus, o algo novo de Deus que tem preparado para cada um de nós. Então você que é a igreja, para e pensa um pouquinho. Uma boa ideia não é sua, não é minha, ela é nossa. Uma boa ideia não é minha nem é sua, ela é nossa, porque nós somos igreja. Talvez Deus usou uma pessoa da igreja para revelar o que Ele quer que a igreja faça. Mas essa pessoa foi usada por Deus para beneficiar toda a igreja. É hora da igreja se levantar, é hora da igreja se reunir, é hora da igreja falar a mesma linguagem, é a hora da igreja caminhar na mesma estrada. Na frente você pode até parecer que está vendo deserto, mas quando você passar, vai florescer para a glória de Deus. E Deus ouviu os gemidos. Quando nós clamamos, irmãos, todos juntos, no mesmo propósito, Deus se agrada. Eu acredito que Deus fala bem assim, o povo se lembrou de mim de novo. O povo se lembrou e eu tenho visto o que eles têm passado. Chegou a hora de eu descer e derramar a bênção que a igreja dá continuidade naquilo que eu planejei, naquilo que eu projetei para cada um deles. Em nome de Jesus. Igreja quadrangular. Igreja do Senhor, igreja que clama o nome do Senhor, igreja que chama a presença de Deus, você que acredita que Jesus vai voltar, você que declara que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus breve voltará. Se você prega isso, eu sei que você quer morar no céu, eu sei que você tem essa paixão de um dia passar a eternidade com Cristo, mas para isso nós precisamos estarmos reunidos como igreja. Nós não podemos ficarmos separados mais. Vamos nos unir, vamos trabalhar juntos e amigáveis. Vamos trabalhar na paz que vem do alto, que vem de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade. Nos ajuda a sermos igrejas de verdade. Nos ajuda a sermos igreja, Senhor Deus, que faz aquilo que o Senhor Deus ordena. Nos dê coragem para realizar os teus planos, Senhor. Senhor Deus, que nós possamos estarmos atentos a tudo que for acontecer. Que nós possamos estarmos atentos, Senhor Deus, à tua voz, porque nós queremos, Senhor Deus, participar dos seus planos. E que o Senhor Deus possa usar cada um de nós com o teu poder e com a tua graça. Senhor Deus, que as obras do Senhor Deus possam ser realizadas através das nossas vidas. Que nós possamos estarmos dispostos a colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Colocarmos, Senhor Deus, as mãos sobre os oprimidos e eles serem libertos. Em nome de Jesus Cristo, orar pela família e ela ser restaurada. Em nome de Jesus Cristo, orar pelo oprimido, em nome de Jesus, e os demônios terem que sair pelo nome poderoso de Jesus. Senhor Deus, nos abençoa. Meu Deus, abençoe a sua igreja aqui na terra. Senhor Deus, porque eu acredito que enquanto a igreja estiver aqui na terra, vai acontecer milagre. Os seus planos vão dar continuidade. E que nós possamos ser uma geração, aleluia, que cumpre, Senhor Deus, o teu chamado, que esteja disposta a te buscar dia após dia, que nós venhamos quebrar o silêncio dessa terra, quebrar o silêncio do mundo espiritual e a nossa voz chegar até a ti, Senhor Deus, com cheiro suave até as tuas narinas, que a obra do Senhor seja realizada em nome de Jesus, para a tua glória. Porque eu sei, Senhor, que Tu és real e Tu és o Deus do impossível, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique firme, não desista. Se por acaso você está passando dias difíceis de tristeza,
Continue orando, porque sabemos que Deus está nos ouvindo. Porque eu tenho certeza que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.